Muito bem-vindo ao Panteão Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Estou me valendo da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, da qual eu faço parte. No item que fala sobre a morte, embora muita gente não goste de falar do assunto, ache até mesmo desnecessário, mas acontece que todos nós que nascemos, vivemos e morremos. A morte faz parte da nossa existência humana. De qualquer forma, na nossa declaração doutrinária, que quero mencionar, é um documento indicativo, isto é, indica em que os batistas creem, no tocante à questão doutrinária de ensino. A gente tem a seguinte informação: todos os homens são marcados pela finitude, de vez que, em consequência do pecado, a morte se estende a todos. Naturalmente que você vai indagar. Nem todos os homens morreram. Por exemplo, Enoque foi trasladado, Elias não experimentou a morte, mas com exceção destes, a morte é algo comum a todos nós, seres humanos. Em relação à morte, é bom que se diga e tenha em mente o que está na sequência, porque, conforme destacado, diz: a palavra de Deus assegura a continuidade da consciência e da identidade pessoais após a morte, bem como a necessidade de todos os homens aceitarem a graça de Deus em Cristo enquanto estão neste mundo. Com a morte está definido o destino eterno de cada homem. Quando a gente trabalha esse item, a questão da consciência e da identidade, é bom a gente lembrar que há uma parábola de Jesus, conforme Lucas, capítulo de número 16, quando a gente vai para o versículo de número 19 até o 31, acerca do rico e de Lázaro, fala justamente da consciência pós-morte. Nós sabemos perfeitamente que um morreu e foi parar no Hades, um lugar de tormento. O outro partiu para a eternidade e foi para o seio de Abraão, um lugar de gozo, sem sofrimento. Isto mostra, através da parábola, primeiro, de que a consciência do ser humano, ela continua. A pessoa não terá uma espécie de Alzheimer, uma pane mental, a ponto de ela não saber, primeiro, quem ela é, e tampouco consciência de quem ela foi, etc e tal. Essa consciência, ela continua, e não existe o chamado sono da alma. Eu vou falar isso daqui a pouco, porque a alma não entra num estado de sonolência em hipótese alguma, mas nós temos outros textos que vai nos mostrar essa identidade pessoal, porque a pessoa, quando parte para a eternidade, por exemplo, com Deus, quando ela chega lá diante do Eterno, e ela não vai questionar: quem é o Senhor? Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Ora, a identidade, que é o próprio eu, ela vai permanecer sim. É inconcebível não haver uma ligação ou uma conexão entre o mundo terreno com o mundo espiritual, nessa dimensão celestial. De qualquer modo, enquanto em vida, é que vai ser determinante. O homem já se encontra num estado de condenação. Todavia, é oferecido por Deus um convite gracioso para que receba Cristo Jesus como Senhor e Mestre de suas vidas, bem como Salvador. De modo que, se o homem tomar essa decisão
de acatar a palavra de Deus e receber Cristo Jesus mediante arrependimento e fé, depositar a, a fé na pessoa bendita de Cristo, se tornar uma nova criatura pelo poder regenerador, certamente ele estará salvo e completamente salvo, de modo que quando ele partir deste para a eternidade, estará com Deus. Pela fé nos méritos do sacrifício substitutivo de Cristo na cruz, a morte do crente deixa de ser tragédia, pois ela o transporta para um estado completo, de completa e constante felicidade na presença de Deus. Enfatizamos aqui, né, até o momento, conforme destaque, quando a pessoa parte para a eternidade, ela fecha os olhos aqui e abre na eternidade com Deus imediatamente, sem nenhum tipo de local específico para permanecer durante um período, exigindo-se alguma coisa para que possa sair deste local, nada disto. Tudo isto é possível porque a morte de Jesus foi vicária, foi um sacrifício vicário, isto é, substitutivo. Ele morreu em nosso lugar. E a este estado de felicidade, as Escrituras chamam de dormir no Senhor. Logo, quando a gente fala e a gente lê na Bíblia sobre a expressão dormir no Senhor, não é que a pessoa está no estado de sonolência, daqui a pouco está dormindo, muito menos vai roncar ou deixar de roncar. Ela não dorme. A ideia é de que a pessoa ela já se encontra no estado de felicidade e é dito que a pessoa está dormindo no Senhor. Com relação aos não crentes, aqueles que rejeitarem Cristo Jesus de maneira deliberada, consciente, o que nos diz a palavra de Deus? Os incrédulos e impenitentes entram a partir da morte num estado de separação definitiva de Deus. Primeiro, não vai estar com Deus. Segundo, vai para um estado de separação definitiva. Não tem volta, não tem mais jeito. Por isso, a necessidade da pessoa aceitar Cristo em vida e a urgência do Evangelho por conta desta condição humana, neste caso de perdição. Se uma pessoa está sem Cristo, portanto, está sem salvação. E na palavra de Deus encontramos claramente expressa a proibição divina da busca de contato com os mortos, bem como a negação da eficácia de atos religiosos com relação aos que já morreram. Observe que a gente não precisa tentar se comunicar com os mortos, a gente não utiliza nenhum expediente que é esotérico, por mais mirabolante que seja, para tentar, de alguma maneira, conversar ou obter alguma informação do mundo dos mortos, quer no céu ou quer do inferno. A gente não precisa nada disto, não é orientação da parte de Deus, como a negação da eficácia de atos religiosos com relação aos que já morreram. A gente não precisa fazer nada para aquela pessoa que já partiu, a fim de repente, poupar o sofrimento, ou quem sabe mudar a condição dela. Ora, o que a gente precisa fazer pelo ser humano, que é um parente, um cônjuge, um filho, que é amigo, que é um vizinho, que é um irmão em Cristo, enfim, as pessoas às quais nós nos relacionamos, tudo que precisamos e desejamos fazer é necessário fazer em vida, porque depois não tem mais jeito, não tem como voltar atrás. A minha saudosa mãe apreciava bastante plantas, flores, e ela dizia: Olha, não me dê flores, ou seja, não me dê nada, nenhuma coroa sequer de flores quando eu morrer. Se tiver de me dar, me dê enquanto estou viva. Porque depois que a pessoa morre, aí não adianta aquelas homenagens todinha,
em forma de coroas de flores e etc e tal. O importante é que realmente a gente viva uma vida que vale a pena, uma vida que tenha um significado maior, que é justamente a vida não apenas em Cristo Jesus, mas com Cristo Jesus, junto de Jesus e, sobretudo, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e que você possa pensar seriamente nesses quesitos que foram tratados neste item da nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que fala sobre a morte. Em outro momento, eu falarei sobre um outro aspecto conforme a mesma. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.